Muito bem, meus amigos, uma ótima noite a todos vocês que me acompanham aqui no YouTube, no meu canal Tarcísio Rabelo, em A Voz que Vem das Arquibancadas. Você que está passando aqui pelo YouTube, está vendo esse vídeo agora, deixe o seu, se inscreva no meu canal, deixe o seu like aí para mim, me ajuda a fortalecer o meu canal. E eu serei muito grato a você que está passando aqui e se inscrevendo no meu canal. E você que já participa aqui constantemente comigo, o meu muito obrigado de coração, porque você que está me assistindo é a razão de eu estar aqui do outro lado da câmera fazendo esses vídeos para vocês, ok? Obrigado de coração. E vamos a notícias do Corinthians desse dia de hoje, terça-feira. Uma notícia assim muito boa, aquela notícia que nós já sabíamos, o anúncio de Christian Barletta como novo reforço do Corinthians para a temporada de 2023. Ele foi hoje oficialmente apresentado, vestiu a camisa do Corinthians. O garoto tem 21 anos de idade, garoto novo, tem muita lenha para queimar, muito para fazer pelo futebol do Corinthians, e eu tenho certeza que ele trará muito benefícios para o Corinthians. Não tenho dúvidas nenhuma disso. O Corinthians pagou 6 milhões de reais, pagou não, vai pagar 6 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos do jogador Christian Barletta. Acredito que deva ter sido uma ótima contratação para o Corinthians, mas uma coisa eu quero deixar bem claro. Uma coisa é o Christian vestir a camisa do São Bernardo. Outra coisa é vestir a camisa do Corinthians, o todo-poderoso Timão. Muitos jogadores vestem e ela cai como uma luva e eles cada vez jogam mais. Agora, tem jogador que quando veste essa camisa, a camisa pesa. A camisa pesa e o jogador não tem suporte para segurar o peso da camisa. Espero que com o Christian Barletta ele vista essa camisa e ele mostre todo o seu futebol, todo o seu talento para ajudar o Corinthians no restante da temporada de 2023, ok? É isso aí que eu queria falar sobre o Christian Barletta, oficialmente apresentado nesta terça-feira pelo Duílio. Outro assunto, aí vamos falar sobre a entrevista que o Duílio deu hoje à tarde, falando muitas coisas, falando sobre contratações. O Duílio falou sobre a invasão no CT, o Duílio falou sobre o Roberto de Andrade, o Duílio falou sobre o Luan, aquele jogador que está encostado no Corinthians ganhando milhões, né? Ou seja, ele falou sobre as finanças do Corinthians e eu quero, todos esses assuntos eu anotei aqui, eu gostaria de partilhar com vocês, ok? Vamos falar logo de cara assim, quero falar sobre o Luan. O que o Duílio falou sobre o Luan? Que o Luan, perguntaram para ele se ele seria reintegrado realmente ao elenco, né, profissional, se ele teria uma nova chance, uma nova oportunidade. O Duílio foi categórico em dizer que ele está olhando para frente. O Duílio está olhando para frente. O Duílio não está se preocupando com quem está atrás dele. O Luan está lá atrás. Ele falou categoricamente, o Luan, se ele quiser ser reintegrado, só depende dele, de mais ninguém. Ok? Deixou bem claro, só depende do Luan. Para o Luan ser reintegrado, ele tem que nascer de novo umas 3 vezes para poder ser reintegrado. Que com esse futebolzinho de 5ª categoria que ele apresenta, ele jamais será reintegrado ao elenco profissional. Jamais. Pode se fazer de mocinho, de bonzinho agora, porque está terminando o seu contrato, ele está querendo mostrar serviço agora, para que quando chegar no final do ano, termine o seu contrato e algum clube vai e contrata o Luan. É isso que ele está querendo. Ele não está olhando para o Corinthians. Ele não é corintiano, porque se fosse corintiano, esse cara estaria comendo grama.
por causa do Corinthians. E ele nunca fez isso, muito pelo contrário, sempre dificultou uma saída do Corinthians. Quando o Corinthians emprestou para o Santos, ele não jogou nada no Santos, não se interessa pelo futebol, interessa pela grana que ele ganha, ficou milionário às custas do Corinthians e agora no final do seu contrato ele quer mostrar serviço? Ora, faça-me o favor, né, Luan? Você no Corinthians, eu tenho certeza que as portas estão trancadas, não estão nem fechadas para você, estão trancadas para você. Você nunca mais vai pisar na Arena Neoquímica para jogar com a camisa do Corinthians. Isso é fato, isso é real. E o Duílio está certo em olhar para frente, não olhar para trás onde você está. Ok? Bem claro, isso foi assim fundamental, essa fala do Duílio hoje na entrevista. Outro ponto importante da entrevista de hoje. Roberto de Andrade, diretor de futebol, que saiu do Corinthians, pediu demissão do Corinthians depois da pressão da Gaviões da Fiel para a saída do Roberto de Andrade e também do Alessandro. O Alessandro ficou e o Roberto foi, ok? O Duílio deixou bem claro que se dependesse dele, Duílio, o Roberto de Andrade não iria sair, iria terminar o mandato junto com o Duílio. Porque o Duílio disse que o Roberto de Andrade é uma peça fundamental, é um homem de confiança do Duílio, e que se o Corinthians hoje está se refazendo, é graças também ao trabalho do Roberto de Andrade. Eu quero só dizer para você, Duílio, o seguinte: se o Corinthians hoje, ontem, se eu não me engano foi ontem, o Vessone, ele deu uma notícia muito interessante para a gente. Ele, no seu canal aqui, ele falou que o Corinthians tinha mais de 120 jogadores no elenco do Corinthians. Mais de 120 jogadores contratados pelo Corinthians. E hoje o Corinthians tem em torno de 44 jogadores hoje. Que o Corinthians fez uma limpa, né? Num monte de jogadores, sub-23 acabou, outros jogadores que estavam em fim de contrato foram embora. Ou seja, o Corinthians fez uma limpa, onde já se viu ter 120 jogadores com contrato vigente no Corinthians. Agora eu quero dizer para você, Duílio, se o Corinthians tem esses 120 jogadores, você, Duílio, é um dos responsáveis. Porque você foi diretor de futebol, eu não lembro se ele foi do Andrei Sanches ou se ele foi do Roberto de Andrade, quando eles eram presidente. O Duílio foi diretor de futebol. E se o Corinthians tinha, né, todos esses jogadores contratados pelo clube, é porque você também, Duílio, fez parte disso. Né? Você fez parte disso. Então, você está fazendo o que tem que ser feito, a sua obrigação de eliminar todos esses jogadores ruins que o Corinthians contratou ao longo dessas gestões. Portanto, na minha opinião, o Roberto de Andrade não vai fazer falta para o Corinthians. Não vai. O Roberto de Andrade, quando foi presidente do Corinthians, ele tinha tudo para começar a fazer a limpeza econômica no Corinthians. E ele não fez, muito pelo contrário, ele foi contratando jogadores, um monte de jogadores que não valiam nada, e depois a bucha foi vindo, e sobrou agora para o Duílio. E como o Duílio fez parte de tudo isso também, agora está sobrando para ele fazer a limpeza no Corinthians. Isso tem que ser falado. Agora, o que acrescentou o Roberto de Andrade para o Corinthians? Geralmente o diretor de futebol é aquele que contrata, é aquele que vai buscar jogadores, é aquele que não renova o contrato de um, não renova o contrato de outro, aquele que faz o elo de ligação entre equipe e presidência. O Roberto de Andrade era omisso. Ele pediu demissão. Primeiro, o Roberto de Andrade disse que não sairia do Corinthians a não ser que o Duílio mandasse-o embora. E o Duílio veio hoje dizendo que ele pediu demissão. Dá para entender? Quem é que está falando a verdade e quem está mentindo? Ou seja,
Roberto de Andrade já vai tarde. E agora nós vamos ver que a torcida do Corinthians, a Gaviões da Fiel, vai ganhar uma força imensa com a saída do Roberto de Andrade. E ele não merecia ficar no Corinthians, porque, na minha opinião, ele não acrescentou nada. Esses elencos que o Corinthians tinha eram muito fracos. E o Duílio ainda disse hoje, quando ele assumiu o Corinthians brigava para não cair. Hoje o Corinthians tenta bater de frente com os grandes. Encarar o Palmeiras de frente, encarar o Flamengo de frente. Só que só isso, Duílio, é pouco para uma equipe gigantesca como é o Corinthians. Ok? Roberto de Andrade, obrigado pelo seu desserviço ao Corinthians. Vai com Deus e esqueça o Corinthians a partir de agora. Ok? Essa chapa renovação e transparência, chega, acabou. Queria deixar bem claro isso para vocês. Outro ponto fundamental na entrevista de hoje do Duílio é sobre as contratações que o Corinthians ainda deveria fazer esse ano. O Duílio deixou bem claro que ele não vai contratar nenhum jogador que não esteja dentro do orçamento do Corinthians. Ele deixou bem claro isso hoje na sua entrevista. O que está certo, eu discuto muito isso, porque se você quer um retorno financeiro e retorno com títulos, você tem que montar uma equipe forte, porque a equipe forte ela vai chegar em todos os campeonatos, e hoje vale a pena você ter uma equipe forte, porque todas as finais de campeonato, as premiações estão melhorando cada vez mais. Cada vez mais as premiações melhoram. E para você ganhar uma premiação boa, você tem que chegar nas finais. E para chegar nas finais tem que ter elenco bom. Porque senão você não ganha. Então tem os dois lados. Eu preciso economizar para não gastar mais. Tenho que ter responsabilidade fiscal. Ok, tem que ter. Mas se você contratar também, Duílio, você vai ter time para chegar às finais dos campeonatos e você vai lucrar também com isso. Tem os dois lados da moeda nessa história. Eu prefiro uma equipe forte, uma equipe que brigue por títulos e que tenha retorno com títulos e com o financeiro também, do que você fechar a casa para balanço, você não contratar, você limpar a casa e depois ir acertando a finança do clube. Também tem razão essa parte. Que, a não ser que você chegue e fale assim, eu vou limpar a casa do Corinthians, coisa que não vai dar tempo. Seu mandato está acabando, você vai sair do Corinthians e você vai deixar a casa em ordem, mas a dívida vai continuar. O próximo presidente que vier tinha que dar sequência a isso tudo que você fez e procurar um Paulo Nobre da vida para que ele também fizesse com o Corinthians o mesmo que o Paulo Nobre fez lá no Palmeiras. Ok? É isso aí. Não vai contratar, o elenco é esse, né? Acredito que o Christian Barleta fechou de contratações, não vai ter, a não ser que surja um jogador do nada aí, sem contrato, e dê certo para o Corinthians. Caso contrário, não vai ter. Se vocês virem alguns comentaristas, alguns que têm canais esportivos aqui falando que vai contratar isso e aquilo, é mentira. O Duílio deixou bem claro isso. A não ser que o Duílio é mentiroso e não vai cumprir com aquilo que ele falou, né? E ele disse bem claro, prefiro ser marcado como um presidente que não ganhou nenhum título, mas que botou a casa em ordem, as finanças em ordem. Tá certo, não tá certo, eu acho que tem um monte de situação em cima disso daí, ok? É isso que eu penso sobre não contratar time e não vai chegar. Vai limpar a casa, mas não vai ter título, não vai ter nada. A não ser que o Corinthians faça exatamente aquilo que o Flamengo fez. Ficou um tempo em recessão, sem títulos, mas botou a casa em dia, pagou todas as suas dívidas e depois foi crescendo e montando o time que tem hoje. Se fosse nesse sentido, ok. Vamos lá, a gente supera esses momentos, a gente aguenta e vamos para frente. Mas eu acredito que isso não vai acontecer no Corinthians.
É isso aí, rapaziada. Foi isso aí, um resumo bem, assim, bem pequeno de tudo aquilo que o Duílio disse hoje na sua entrevista. Queria agradecer a vocês que me acompanharam até agora, o final. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação aqui no meu programa Tarcísio Rabelo, a voz que vem das arquibancadas, diretamente aqui para o canal do YouTube. Curtam, compartilham, comentam, se inscrevam no meu canal, ativa o sininho, dê essa força para mim, que estou indo a rumo de 800 seguidores e eu preciso de você para me ajudar a chegar lá, ok? Muito obrigado, uma ótima noite a todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo programa Tarcísio Rabelo em A Voz que Vem das Arquibancadas. Tchau!